também o Jonathan e o Alisson vão mudar para Balneário Camboriú. E aí, se alguém tiver um quarto aí, alguma coisa, eles estão precisando. Glória a Deus, foi tremendo. Já que foi tão tremendo hoje de manhã, amanhã vai ser duplamente mais tremendo. Quem vai estar aqui amanhã de manhã? Então, amanhã de manhã, às 9 da manhã, vamos ter mais uma sessão profética, sessão de oração. E quem veio? Deixa eu ver quem veio. Vocês estavam aqui hoje de manhã. Amém. Valeu a pena? Então vem que vai ser mais forte, que a unção de Deus vai em aumento. Amém? Bom, hoje o Espírito Santo ministrou uma palavra, e não vai ser leitinho não, vai ser forte. Amém? Vou dar hoje é mais churrasco, hoje é mais substância, hoje é mais tutano, vai ser um negócio gostoso, em nome de Jesus. Mas antes de eu começar, eu quero só fazer uma pergunta, que eu estou vendo um monte de carinhas novas aí. Quem aqui é a primeira vez que entrou aqui na família do reino, primeiro dia, primeira vez? Olha aí, igreja, quantas pessoas? Umas 5, 6, 7, 8, tudo mais. 12, 15 pessoas aproximadamente. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar aí para você um cartãozinho de visita. Pastor, desde domingo, quantos voltaram para Jesus ou aceitaram Jesus até agora? 29 pessoas de domingo até agora já voltaram para Jesus, se reconciliaram com Jesus. De domingo, mas se você contar do mês passado, só numa quarta-feira foram 20 pessoas, porque teve uma pessoa online. Então, essa é uma igreja que está ganhando almas e trazendo os filhos de volta para casa, amém? Gente, só mais uma vez, quem está pela primeira vez, que não recebeu ainda o cartãozinho, levanta a mão. Quem está pela primeira vez, não recebeu ainda o cartão de boas-vindas. Isso. Amém. Sabe de uma coisa? Como hoje vai ser potente, eu vou deixar você lá embaixo. Irmãos, quem está feliz pelo louvor da igreja está cada vez melhor. Vamos aplaudir o Senhor pelo louvor. Obrigado. Nós compramos um teclado novo, eu já estava gostando, já estou me empolgando, mas eu não quero te distrair nem um segundo, porque hoje Deus vai falar muito profundamente conosco, amém? Glória a Deus. Eu queria saber, dessas pessoas que nos visitam pela primeira vez, se tem alguém que veio de longe, veio de outro estado, veio de outro país. Tem alguém? Pessoal dos visitantes que está pela primeira vez? Da onde, meu querido? Campo Mourão, Paraná, seja muito bem-vindo. Quem mais está nos visitando de outro estado, de longe? O resto é tudo aqui da região? Que bênção. Vocês da onde? Porto Alegre? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. O que nós vamos dizer para esse povo lindo? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família. Família do reino é a sua família. Louvado seja o Senhor. Salmos 133. Eita. Tenho saudade de ouvir o... Meu Deus. Do Tiago Terra. Quem conhece o Tiago Terra? Levanta a mão, Tiago Terra. Cadê o... Tá vendo? Deus mudou. Não é só o Lúcio que Deus mudou de nome. Tá o Terra aí também. Eita. Deus é bom. Salmo 133. É que é só para começar aqui, meu irmão. Mas diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Levante sua mão para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela,
em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: o óleo sobre a cabeça de Arão. Queridos, o óleo sobre a cabeça de Arão, qualquer um que estudou um pouquinho de teologia sabe que Arão era o sumo sacerdote, e os sacerdotes seguiram a partir da linhagem de Arão, irmão de Moisés, e nós sabemos que o ato de derramar óleo na cabeça, o ato da unção, diga comigo, unção. O ato de derramar o óleo sobre a cabeça é o momento da unção. Nós sabemos que eram ungidos reis e eram ungidos sacerdotes na Bíblia, né? E você vai ver que Davi foi derramado óleo na cabeça dele também. Quem está escrevendo isso aqui é Davi, um dos salmos, ok? O fato da unção ser derramada sobre a cabeça é algo muito importante. Diga comigo: Deus só derrama óleo sobre cabeças. Isso aqui é sério. Deus não derrama óleo sobre ombro, sobre joelho, sobre pé. Deus só derrama sobre cabeça. Então, eu quero conduzir você hoje por uma revelação que vai transformar a sua vida, que é sobre qual cabeça você está debaixo. Que óleo está escorrendo sobre ti? Amém? Porque nós podemos ter 21 dias de glória, poder e milagres, mas se você não tomar certas decisões, a sua vida vai terminar e vai voltar ao mesmo. Uma grande porcentagem das pessoas que vieram nos 21 dias do ano passado, voltaram para a mesma vida que estavam antes. A outra metade, suas vidas foram transformadas, porque existem decisões importantes, que talvez ninguém nunca tenha falado com você. Talvez o que você vai ouvir aqui hoje, seja a primeira vez que você vai ouvir, mas é de extrema importância. Que óleo está escorrendo sobre a sua vida? Debaixo de qual cabeça você está? Isso vai determinar muitas coisas sobre a sua vida. Amém? Pois então, nós vemos, queridos, que quando Deus tinha o plano perfeito de levar o povo para a terra prometida, terra que mana leite e mel. Nós aqui fizemos, inclusive, esses painéis representando uma vinha, porque a vinha representa prosperidade, abundância, multiplicação, frutificação, amém? Representa alegria, representa prosperidade, né? E nós recebemos uma palavra de Deus que nós estamos entrando nessa temporada. E é interessante que a primeira vinha que aparece na Bíblia, primeira vez que aparece a palavra vinha, primeira vez que alguém planta uma vinha, foi Noé. E foi Noé justamente depois que ele desceu da arca. Ele apresentou ofertas ao Senhor e plantou então uma vinha. E ali nós vemos a primeira vinha. Agora, quem plantou a primeira vinha era a maior autoridade da face da terra. Na verdade, ele era o dono do planeta Terra, né? Porque ele era o único homem que estava sobre a face da terra, com a autoridade de Deus, com a bênção de Deus, sacerdote de tudo. E Deus disse assim, ó, frutificai, multiplicai e enchei a terra, né? E ele construiu uma vinha. Deus também tem a sua vinha, diz, né? Jesus vai falar da vinha muitas vezes. Então, olha que coisa. Quando nós vamos já para o livro de Êxodo, sobre a vida de Moisés, Deus vai fazer uma promessa para o povo de Israel, que está em Deuteronômio capítulo 6. E eu quero mostrar esse versículo para vocês. Isso aqui é muito interessante. Em Deuteronômio capítulo 6, olha que coisa linda.
verso 10. Diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa, Deus vai te introduzir na terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, vai vendo, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Deus está dizendo, vocês vão entrar numa terra que já existem boas cidades edificadas, que vão vir de presente para vocês, que vocês não edificaram. Olha só, e casas, verso 11, cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? O que Deus está mostrando aqui para nós? Deus entregou bênção sobre bênção através de Noé. Depois Deus entregou bênção sobre bênção através da vida de Moisés. E eles tinham algo em comum. Eles eram cabeças. Eles eram homens que foram ungidos por Deus com uma determinada visão e missão para fazer o quê? Te introduzir na terra que mana leite e mel. Vou repetir. Deus unge essas autoridades para introduzir você na terra que tem cidades e casas cheias de bens e vinhas e olivais que você não plantou, com poços que você não cavou, para você desfrutar de coisas. Preste atenção, tem gente que fala que você só pode colher o que você semeou. Tudo que você planta, você colhe. Mas existe colheitas que você não plantou e você vai colher. E eu provo em toda a Bíblia que existe colheitas que você não semeou. O próprio Jesus disse, um planta, o outro rega, e é o outro que colhe. Hoje eu, pastor Pedro Medina, Igreja Família do Reino, estamos colhendo uma colheita no Brasil que foi semeada lá no comecinho do século. Quantos pastores passaram tantos anos missionários no Brasil e hoje nós estamos colhendo o que nós não semeamos. Eu quero dar uma palavra para você. Deus quer te dar uma vinha, um olival, poços cavados e casas cheias de todo bem que você não plantou, que você não semeou. Inclusive, Jesus deu uma das parábolas, ele fala, né, na hora do trabalho, lá da colheita, uns foram chamados de manhã, outros foram chamados meio-dia, outros foram chamados 3 da tarde, e todos receberam o mesmo salário, e tive uns que ficaram bravos, né, mas ele só trabalhou 1 hora, eu trabalhei o dia inteiro. Ele falou, mas eu combinei com você, está combinado, não estou mudando o meu combinado, não é assim? Então preste atenção. Colher o que você semeou é natural. Plantou, colheu. Amém. Glória a Deus. É bom, é maravilhoso? Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, existem colheitas que Deus quer te dar que você não plantou. Mas existe um segredo aqui. As colheitas que nós não plantamos, essas terras são lugares que nós seremos introduzidos por Deus através de um Moisés. Você precisa de um Moisés.
pergunta é, quando Deus falou para ir para Canaã, Deus apareceu para quantas pessoas? Me ajuda. Para quantas pessoas Deus apareceu para falar que era para ir para a terra prometida? Só um. Moisés, tu vais levar meu povo à terra prometida. Deus não teve que aparecer para mais ninguém, só para ele. Vai lá diante de Faraó e diz que para o povo sair. Olha que coisa louca. Então a pergunta que eu tenho hoje para você é a seguinte. Se o povo não tivesse seguido Moisés para a terra prometida, eles seriam abençoados do mesmo jeito? Ah, mas é o povo de Deus. Ah, mas eles são hebreus. Ah, mas eles são filhos de Abraão. Vou repetir a pergunta. Se o povo não tivesse se submetido a Moisés e seguido ele até a terra prometida, eles iam ser abençoados do mesmo jeito? Qual era o fator que dependia deles viverem essa bênção? Não. O fator a dependência era de um fator, que eles tinham que seguir e obedecer a Moisés. Qual é o problema que muita gente está vivendo e alguns estão sentados aqui hoje? Eles pensam assim: Deus é comigo, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu vou ser abençoado e pronto, acabou. E não é assim que acontece. Deus escolhe autoridades e Deus derrama o óleo sobre cabeças. Deus não derrama sobre o corpo o óleo. E quando Deus unge uma cabeça, Deus dá uma visão para essa cabeça, uma missão para essa cabeça, que seja um líder espiritual, que vai levar o povo junto para a terra prometida que mana leite e mel. Então, preste atenção. As pessoas que estavam sendo herdeiras da terra prometida, não é porque elas eram especiais, é porque elas eram obedientes. As pessoas mais abençoadas do reino de Deus não são as especiais, não são as talentosas, não são as que cantam bem, não são as que pregam bem, não são as que estudam mais. O reino de Deus é para pessoas obedientes. Eu vou dizer uma frase diferente. O seu destino está dentro da sua autoridade espiritual. Deus constituiu o reino dele assim. Você vai ver que Paulo, ele dizia, vocês têm muitos tutores, mas não têm muitos pais. Ele se referindo a ele como um pai espiritual. Um pai é aquele que gera. Um pai é aquele que dá identidade. O pai é aquele que dá herança. O pai, como que era Eliseu com Elias? Elias estava subindo e Eliseu dizia o quê? Meu pai, meu pai. E ele, quando ele disse meu pai, ele recebeu o quê? A herança, a porção dobrada. Vai vendo. O seu destino em Deus está dentro da sua autoridade espiritual, está dentro da sua paternidade espiritual, está dentro do sacerdote que Deus vai colocar sobre a sua vida. E isso parece que é desconhecido de muitos cristãos. Deixa eu te dar outro exemplo, o melhor de todos. Vou te dar o exemplo de Jesus. Existe algum melhor exemplo do que o de Jesus? Jesus estava já para fazer os 30 anos de idade, para começar, é a idade correta para começar o ministério. E ele poderia ter escolhido qualquer grupo religioso para ajudar ele. Ele poderia dizer, eu vou lá no meio dos fariseus, eu vou sentar aos pés de Gamaliel, e vou aprender, e vou ter um status. Mas ele não procurou os fariseus. Apesar de que os fariseus era a seita, né,
o grupo religioso mais forte que tinha na época. O segundo mais forte eram os saduceus. Ele poderia ter procurado os saduceus e não procurou os saduceus. Ele poderia ter procurado os herodianos, que eram amigos de Herodes, eles eram pró-Roma, e eles poderiam ter favores de Roma. Jesus poderia ter procurado o sumo sacerdote e falar assim: olha, eu quero ter o meu cargo aqui no templo, né? Eu tenho direitos, eu estudei, eu sou rabi, etc. Ele não procurou o sumo sacerdote. Quem que Jesus procurou para iniciar o ministério? E nem ousou, muito menos, iniciar o ministério dele por conta própria. Não, eu sou filho de Deus e acabou. Ninguém tem autoridade por si só de fazer nada. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. O que me dá autoridade é estar debaixo de autoridade. Foi o que disse o centurião quando disse para Jesus: eu também sou homem debaixo de autoridade, diga então somente uma palavra e meu servo será curado. Ele não disse eu sou homem acima, ele disse eu sou homem debaixo de autoridade, por isso que os servos me obedecem. Olha que coisa. Então Jesus, para começar o ministério dele, ele falou: eu preciso me submeter a uma autoridade espiritual. Agora eu quero que você veja o poder dessa palavra. Quando Jesus procura João Batista era oficialmente legal com um sacerdote de Deus, filho de Zacarias, sacerdote do templo. Ele não foi a um louco que estava lá perdido no deserto, não. Ele foi a uma autoridade legal espiritualmente, tudo correto, amém? Só que ele tinha uma diferença. João Batista não estava inserido na religiosidade, ele não estava inserido num ismo. Ele não estava nessa desgrama aí, desse negócio já começa com o nome de demônio, né? Demoniacionalismo. Já está errado. Ele não entrou em nada disso. Mas ele era uma autoridade legal que vinha da linhagem sacerdotal e estava batizando no Jordão. E Jesus procurou quem? Jesus procurou a autoridade espiritual, aquele que Deus tinha derramado óleo sobre a sua cabeça, tinha dado a unção para ele. Jesus o procura. Agora preste atenção, até o dia de Jesus se encontrar com João Batista, ele era filho do carpinteiro. Filho de Maria, filho de José, filho de Maria, filho de José. Esse era Jesus. Mas quando ele encontrou a autoridade espiritual, um profeta que tinha conexão com Deus, e só dele chegar perto, ele não disse: está aí o filho de Maria, o filho de José, o filho do carpinteiro. Quando Jesus veio chegando, ele já revelou quem ele era no Espírito, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga comigo: a minha paternidade espiritual me vê com os olhos de Deus. Se Jesus fosse procurar uma autoridade espiritual para iniciar o ministério dele que não tivesse visão espiritual, Jesus estava enrolado. Se Jesus procurasse um pastor coach, pastor coach faz pergunta, né? Então, Jesus, o que você sabe fazer? Não, você sabe, eu sou carpinteiro e tal. Aí o pastor coach ia fazer para ele: então é o seguinte, nós vamos fazer uma análise aqui do que você sabe fazer, e nós vamos fazer de você o carpinteiro mais rico da Judéia. É ou não é? Procura um pastor coach, ele vai te ensinar a ganhar dinheiro, que é a única coisa que ele sabe fazer.
Ensinar o povo. Não tem alguma coisa errada com isso? Não, é um trabalho, é coach, é negócio de como ter o máximo de sucesso, de alcance. Mas quando você procura uma autoridade que tem um óleo sobre a cabeça e que tem revelação e anda com Jesus, ele não te vê no natural, ele diz assim: você não é carpinteiro, você é profeta, você não é dentista, você é autoridade. Ei, você não é empresário, você nasceu para chacoalhar as nações. O seu destino está dentro da tua autoridade espiritual, que vai te gerar no Espírito. Paulo dizia: eu vos gerei no Espírito. Quem está entendendo? Qual óleo está escorrendo sobre a sua vida? Qual unção está escorrendo sobre a sua vida? Essa unção que escorre sobre a sua vida, ela vai gerar resultados na sua vida. Ou tragédias. Vai depender. Quem está entendendo? Queridos, eu cheguei na conclusão, depois de 20 anos no Evangelho, já tenho 18 anos de ministério. Eu cheguei numa conclusão. Que uma das decisões mais importantes da sua vida, top 3. Acho que a primeira é se você aceitou Jesus. Segunda, com quem você vai casar, com quem você casou. Terceira, quem vai ser seu pastor. Eu cheguei nessa conclusão. Que a terceira decisão mais importante da sua vida é quem vai ser tua autoridade espiritual. Porque ela vai determinar muita coisa sobre a sua vida. Que óleo vai escorrer sobre a sua vida? Quem vai falar no teu espírito? Senão sempre você será visto como filho do carpinteiro. Mas o dia que você tiver uma autoridade ungida, verdadeira, que anda com Deus, ela vai te ver dentro do mundo espiritual. Vai saber quem você é em Cristo. Vai saber os dons que precisa ativar na sua vida. Vai te dar destino. Quantas pessoas Deus tem dado destino aqui dentro dessa casa? Quantas pessoas estão sendo destravadas? Quantas pessoas aqui não tinham a menor perspectiva das coisas e estão voando por uma palavra de uma autoridade espiritual? A pergunta que eu fiz lá no começo da pregação é: se aquele povo não tivesse seguido Moisés, eles seriam prósperos do mesmo jeito? Escute, Deus não te abençoa porque você é filho de Deus. Deus te abençoa quando você é obediente. O que eu mais conheço é crente frustrado. Eu sou crente há 20 anos e minha vida não vai para frente, tudo dá errado. Inclusive eu vou te dizer uma coisa que agora é para arrepiar. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é estar debaixo do líder errado. Escute. Eu vou falar uma coisa aqui, se você não ouvir até o final, você vai ficar escandalizado. Então ninguém levanta agora. Uma das coisas que mais acabam com as finanças da vida de um crente é entregar o dízimo. No lugar errado. Eu vou repetir. Uma das coisas que destrói a vida financeira de um crente é entregar o dízimo no lugar errado. Me pergunte por quê, pastor? Porque você está financiando um ministério que Deus quer fechar. Você está financiando alguém que está causando escândalo no evangelho. Você está financiando alguém que Deus já reprovou. E como você está sendo a fonte que está alimentando esse ministério destruidor, Deus precisa fechar a fonte, Ele fecha você. Em 20 anos de evangelho, o que eu mais ouço é: pastor, o dia que eu entreguei meu primeiro dízimo, eu fui à falência. O dia que eu entreguei meu dízimo naquela igreja, acabou com a minha vida. Ei, você precisa ter discernimento aonde você leva o teu dízimo. Você precisa ter discernimento aonde você financia, aonde você oferta. Só faltou aquela irmãzinha: fala, Deus.
Mas eu falo aqui, fala Deus. Dízimo, oferta, primícia, é uma espada de dois gumes. Se você entrega no lugar certo, vai deslanchar sua vida espiritual e financeira. Se você entrega no lugar errado, você vai ser travado. Porque você está alimentando algo que Deus quer matar. Ah, pastor, eu estou fazendo a minha parte. E agora Deus que se vire. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz, para muito claro, diz assim que nós temos que saber olhar para a árvore e discernir a árvore que dá fruto. Quem está entendendo? Tem muita gente congregando em lugar errado. Tem gente que a vida dela, ela nunca vai cumprir o propósito que Deus tem para ela nessa terra, porque a vida inteira ela vai congregar debaixo da autoridade errada. E só a autoridade certa na sua vida pode destravar a sua vida. Nunca congregue no lugar errado, por motivos errados. Como assim, pastor? Existem aquelas pessoas que congregam em lugares por tradição. Pastor, eu não posso ir para uma igreja, porque aqui é a minha tradição, já faz anos, minha família, o meu avô era dessa denominação, eu fui criado nessa denominação, eu fui lá, eu fiz um pacto com essa denominação. É a tradição. Se Jesus seguisse na tradição, ele nunca seria o filho de Deus, ele só seria o filho do carpinteiro. Pastor, mas eu fui batizado na igreja presbiteriana quando eu tinha 1 ano de idade. Eu sou fiel à bandeira presbiteriana. Eu digo presbiteriano porque eu fui batizado na presbiteriana. Estou falando de mim. Pastor, eu sou quadrangular. Até debaixo da... Meu irmão, a tradição mata. Não estou dizendo que tenha... Pode ser que existe quadrangular, existe presbiterianas maravilhosas, que é o teu sacerdote, tudo está certo, mas que não seja só por causa da tradição, que você fala, não, mas realmente, ali está meu pai espiritual, ali está o meu destino, ali está o que Deus tem para mim, amém? Quem está entendendo? Não congregue por tradição, congregue por revelação. Você tem que achar o teu João Batista. Tem gente que congrega no lugar errado, por motivos errados. Pior coisa que você já fez na sua vida é congregar num lugar por medo. Pastor, não posso, porque se eu sair dessa igreja, vai dar um câncer em mim e eu vou morrer. Eu vou ser amaldiçoado. É mais ou menos assim. Você congregar no lugar, porque você tem medo de sair de lá, é você viver numa prisão o resto da sua vida. Tem alguém que está me ouvindo, escute, se você tem medo de sair da sua igreja, você não está numa igreja, você está numa prisão. Aqui na família do reino, eu convido todo mundo embora. Eu sou feliz quando alguém vai embora. Por quê? Porque eu posso estar atrapalhando a vida daquele homem de Deus. Talvez Deus tenha um chamado para ele lá no Paraná, e eu estou atrapalhando. Talvez ele tenha um chamado na igreja que está lá do outro lado da cidade. Lá ele vai dar fruto, aqui ele não vai dar. Vai-te embora, vai dar fruto em algum lugar, vai ser feliz, mas me deixa em paz. Eu não quero te atrapalhar. Sim, eu já fique claro aqui na família, nunca, jamais amaldiçoei, nem nunca vou amaldiçoar ninguém. Eu celebro os que chegam e celebro os que vão embora. Porque eu já saí de igreja. Eu não tinha que estar lá eternamente. É normal ter que sair da igreja algum dia. Tem lugares que você vai ficar por um tempo apenas. Pastores têm que ser maduros para pregar isso. Pode ir embora. Pastor, eu posso ir embora? Eu não vou ser amaldiçoado de jeito nenhum. Vai ser amaldiçoado se ficar aqui atrapalhando.
Aí, né, a gente chama o Uber para você ainda. Se você tem medo de sair da tua igreja, você já está no lugar errado. Você está numa prisão, é a mesma coisa de um homem colocar uma pistola na tua cabeça e falar assim, ou você casa comigo ou eu explodo o teu cérebro. Então vamos casar. É a mesma coisa, se você sair da igreja, o capeta vai destruir tua... Que miséria é essa? Isso não é Deus, não. Você tem que congregar numa igreja que você admira o pastor, que você diz, ele é um pai espiritual para mim, eu quero que ele ponha a mão na minha cabeça, eu sinto a unção, eu tenho prazer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Nunca congregue numa igreja, terceiro ponto, que você tem dó do pastor. Eu nunca vi, em 10 mil anos de história, uma ovelha cuidar de um pastor. É o pastor que cuida da ovelha. Sim ou não? Pastor, eu não posso. Tadinho do meu pastor. Se eu não dizimar lá, ele vai morrer de fome. Você está no lugar errado. Isso não é evangelho. Ninguém tinha dó de Jesus. Ele multiplicava o pão, ele multiplicava peixe, ele tirava ouro da boca dos peixes. O povo seguia Jesus porque ele provia. Não, você não entendeu. O povo seguia Jesus. Jesus falou, vocês estão aqui por causa do pão, vocês estão aqui por causa do peixe, vocês estão aqui porque eu multiplico as coisas. Procure um pastor que multiplica pão, procure um pastor que multiplica peixe, procure um pastor que está abençoado. Não, mas coitado, desgraçado desse homem. A vida infeliz que esse pastor tem, eu preciso ajudar ele. Pensa na pior decisão que você já tomou na sua vida. Agora, isso tem uma explicação psicológica. Tem algum psicólogo entre nós aqui? Uma aqui. Ok. Você vai me dizer se tem nome essa síndrome. Tem uma síndrome que é assim. Você fica com tanta dó de uma pessoa que você mistura aquela dó por paixão e quer casar com ela. Eu estou falando aqui a realidade. Gente que eu conheço, gente que próximas. Um rapaz, ele ficou na cadeira de roda. E uma moça tinha muita vontade de ajudar aquele rapaz, e ela na mesma igreja, e aí o que acontece? Ela decidiu casar com o rapaz na cadeira de roda. Mas ela estava confundindo o amor que ela tinha de Jesus, de querer ajudar, de fazer alguma coisa por ele. Não demorou um mês, ela entrou no divórcio. Porque ela estava casando com essa síndrome louca de você se apaixonar por quem você tem dó. Tadinho, eu vou congregar aqui porque aqui o meu dízimo faz mais força do que lá na igrejona grande. Meu irmão, você entrou num barco furado, o resto da sua vida você vai seguir um líder falido, que não tem visão, que não tem história, que não tem nada vai te levar para onde? Ninguém pode te levar num lugar aonde ele não esteve antes. Siga alguém que você fala, eu quero estar onde ele está, eu quero ter o que ele tem, eu quero saber o que ele sabe. Um dia chegou uma irmã aqui no começo da igreja, a igreja era pequena, mas a gente nunca foi fraco, a gente foi pequeno. Aí chegou uma irmã, ela foi lá, a gente tinha fazendo um discipulado, aí ela estufou o peito, ela disse assim, pastor Pedro, Deus me colocou aqui para cuidar do senhor. Irmão, mas não demorou meio segundo, eu falei, então você está na igreja errada. Ela assustou, nossa pastor.
Eu falei, porque aqui quem cuida de você sou eu. Aqui o pastor sou eu, a autoridade sou eu. E eu disse para ela, na cara dela, na frente de todo mundo, eu disse assim, o teu dízimo não muda a minha vida, mas a minha oração muda a sua vida. Aí hoje eu sei, né, porque eu tenho espias em todo o Balneário Camboriú. Eu sei de tudo. Que ela divide o dízimo dela em 4 igrejas. Ela tem dó de 4 pastores. Ela tem dó desse, tem dó daquele, tem dó do outro. Aí ela fica dando assim. Preste atenção. Falei que hoje a comida ia ser sabe, ia ser churrasco, não ia ser leitinho, não. Deus está falando com alguém. Não congregue por tradição. Não congregue porque você tem dó do pastor. Não congregue por medo. E não congregue por pressão familiar. Pastor, não posso. Porque meu tio que é o pastor, meu primo que é o pastor, meu pai que é o pastor, meu irmão que é o pastor. Então nós somos ali a nossa panelinha familiar, é a nossa igrejinha, é um negócio que é nós. E se eu sair, eu vou ser como aquele que deserdou a família, aquele que saiu. Imagina se Abraão pensasse assim. Porque Deus falou para ele, sai da sua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Congregar no lugar errado é a decisão mais horrível que você tomou na sua vida. Porque Deus não vai te abençoar porque você é crente. Deus vai te abençoar porque você é obediente. Porque você está seguindo Moisés. Porque você está entrando na terra prometida. Porque você tem uma missão para alcançar. Vocês estão aguentando? Está pesado? Dá joga uma água e dê uma aliviada assim mais fácil. Ou pode continuar nessa pegada? Tem pessoas que são tão arrogantes. Tem pessoas que elas não têm nenhuma visão de entendimento do reino. Preste atenção. Que ela só consegue congregar numa igreja onde ela manipula o pastor. Preste atenção, tem gente que tem poder e influência e dinheiro, que gosta de ter pastor aqui ó, na palma da mão. E o dia que ela vai numa igreja que o pastor não precisa da sua bajulação, ela não suporta. Aí ele quer ter o profeta particular dele. Sem meu dízimo o pastor morre de fome. Então, pastor, então o senhor profetiza o que eu quero. Pastor, vou trocar de mulher. E ai de ti, de não me abençoar. Aí o pobre coitado fala. Você está entendendo? Ele quer ter o pastor aqui, ó, espírito de Jezabel. A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Se coloque debaixo de uma autoridade que você vai honrar, que você vai admirar, que você não vai conseguir manipular, que você não tem poder sobre ele. Se você quer ter poder sobre o pastor, você tem um espírito de Jezabel, se arrependa essa noite. Esse é o André. Vamos aplaudir Jesus, igreja. Vou pegar. Um dia me chamaram o pastor da cinta. Acho que é por isso. Deus está falando com alguém? Com os outros, né? Queridos, essa
Pregação pode ser a maior libertação que você já ouviu na sua vida. Não congregue por medo, não congregue por tradição, não congregue porque é o teu clube familiar. Não congregue. Ei! Não congregue numa igreja porque ela é grande e vai aumentar a tua influência e os teus clientes. Na carne pode te beneficiar, mas você nunca vai viver a glória de Deus e o propósito de Deus naquele lugar. Eu não gosto do pastor, o pastor é isso, é aquilo, aquilo, mas é ali que está meu network. Como é que eu vou vender meu Inodê? Então, eu não tenho nem aí para o pastor, nem gosto dele, mas é lá que eu tenho meu cliente. Amém, vai ganhar cliente, você está na carne, está tudo certo, vai ganhar dinheiro. Ei, mas preste atenção, o dia que você entrar debaixo da autoridade correta, no lugar que, por obediência a Deus, você vai para as nações, você vai, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado. Aleluia! Todos os dias, eu tenho gente dentro dessa igreja que vem me contar testemunhos extraordinários. Extraordinários. Ministeriais, financeiros. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Deus não prospera você por causa de você. Diga comigo, Deus não me prospera por causa de mim. Diga comigo, se Deus me prospera, é por causa do propósito. Então Deus não tem compromisso nenhum de te prosperar. Para quê? Você acha que Deus não tem o que fazer? Oh, eu preciso dar uma BMW. Deus tem mais o que fazer, meu filho. Essa prosperidade chula que estão pregando por aí, está tudo errado. Sabe por que a igreja Família do Reino é a igreja que mais está prosperando nesse Brasil? Porque todos estão aqui, estão andando debaixo de um propósito que se chama 50 nações. E para chegar em 50 nações, Deus precisa abençoar o povo que oferta, que dizima, que primicia. E é por isso que todo dia testemunho, 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 testemunho. Tem um irmão que está aqui entre nós, irmão, ele está assim, ele está besta, ele não sabe o que faz. Pastor, eu dei uma oferta da minha vida. Na mesma semana, ele deu uma oferta da vida dele, comprou um carro, ainda sobrou não sei quanto dinheiro para ele, ainda vai ganhar 50 vezes mais. Ele falou, pastor, eu nunca vivi isso. De onde veio tudo isso? E ele fala, pastor, eu quero ser o maior investidor do reino. Eu quero ir para 50 nações contigo. Eu quero ofertar. Essa prosperidade é verdadeira. Porque Deus não te prospera para poder te colocar num pedestal e para que o povo tire foto de você no Instagram. Deus te prospera para o teu nível de generosidade aumentar, para você investir em almas, para você investir em missões. E essa igreja ainda não fez nada para missões. Nós ainda temos muito por fazer. Vou repetir a pergunta que eu fiz no começo. Se o povo não tivesse seguido Moisés, eles iam prosperar? Agora imagina que estão lá no meio do deserto, né? Que eles estão na travessia. Aí lá no meio do deserto tem um bonitão que diz assim, sabe de uma coisa? Deus me chamou desde o ventre. Eu sou especial para Deus. Moisés, eu não vou te seguir mais. Eu vou fazer aqui no deserto a minha casa. Enquanto a nuvem está aqui, está legal.
O dia que Moisés andar, o que vai acontecer? A nuvem vai junto. Ele vai se torrar lá naquele lugar. É ou não é? Porque Deus não unge corpo, Deus unge. E se você sair debaixo da cabeça, não tem mais nenhum óleo que desce na sua vida. Que óleo está escorrendo na sua vida? E se você escolher a cabeça errada, irmão, vai escorrer maldição na sua vida. Sobe aqui o louvor. Vamos tentar dar um glória a Deus? Para dar uma amenizada no ambiente. Aleluia. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Aí diz lá o último versículo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quantos querem viver a bênção e a vida para sempre? Deus ordena isso debaixo de uma cabeça que tem um corpo. Hoje, deixa eu dar uma dica aqui para você. Talvez você não caia a tua ficha. A Fátima disse uma coisa, que hoje na oração com os irmãos, ela viveu algo que ela nunca viveu na vida dela. Por quê? Porque ela está inserida no corpo. Escute isso, ela está inserida no corpo. E ela estava na comunhão dos irmãos, que é boa e agradável, debaixo de uma cabeça que está fluindo óleo. Jamais você viveria isso na sua casa. Jamais você viveria isso em lugar nenhum. Porque é aqui, na comunhão dos santos, onde Deus envia a bênção e a vida para sempre. Se congregar no lugar errado já é ruim, imagina não congregar. Imagina, a Bíblia diz que você é um galho quebrado e cortado. Pastor, mas eu sou igreja. Foi um filho do capeta que te falou isso. Porque se você ouvisse da boca de Jesus, essa frase não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é assim: Jesus disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que eles estejam juntos, para que eles amem uns aos outros, lavem os pés uns aos outros, amem uns aos outros. A palavra igreja significa assembleia, congregação, estar juntos. Ninguém é igreja na sua casa. Você é igreja quando você pertence a um corpo. Você é igreja quando você pertence a uma casa espiritual. Você é igreja quando você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu estou cansado de ouvir esse negócio. Não procure o homem. Que conversa fiada é essa? Leia a Bíblia. A Bíblia diz assim: tem alguém enfermo entre vós? Aí a Bíblia diz o quê? Vai orar no teu quarto? É isso que diz? Tem alguém enfermo entre vós? Diz o quê? Chame os presbíteros. Quem é presbítero? São as autoridades, os pastores. Tem alguém enfermo entre vós? Leve o enfermo à autoridade espiritual. Quem que inventou esse negócio que vai orar no teu quarto? Vai orar no teu quarto para ter comunhão com Deus. Mas quando você precisa de um milagre, você precisa que alguém ponha as mãos na sua cabeça. José Eusébio está aqui, levanta a mão, filho. José Eusébio era cadeirante, no Mato Grosso. Quantas vezes você orou lá no teu quarto para Deus te curar antes de vir aqui? Soma aí umas 1000 vezes, 2000, mais, né? Por que Deus não curou ele, Cacá? Ele não é um cristão, está cheio do Espírito Santo. Ele orou 5 milhões de vezes para ser curado e não foi. Aí quando ele pegou o carro lá no meio da pandemia, no Mato Grosso, 1.500 quilômetros, quando ele pisou na igreja, eu pus a mão na cabeça dele, ele levantou e andou e está andando até hoje.
Por quê? Porque ele procurou o homem, mas não qualquer homem, ele procurou uma autoridade divina. Não caia nessa falácia de não procurar uma autoridade espiritual. É importante sim você achar um pai espiritual. É importante sim você honrar um profeta. Imagina quantas pessoas vinham até Jesus e falaram: Jesus, se podes me curar. E Jesus falasse assim: vai orar na tua casa. Jesus se oferecia para ir nas casas. Eu pergunto para você, aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, quantas vezes você acha que ela orou? 12 anos! Ela orou mais de uma vez? Umas 5 milhões de vezes eu acho que ela orou, em 12 anos. De manhã, de tarde. Deus curou ela? Não. Que dia que Deus curou ela? O dia que ela tocou na orla do manto de uma autoridade. Porque olha só, a unção que estava na cabeça estava na orla do manto. Recentemente nós tivemos um culto aqui, que eu estava aqui na frente, como eu faço sempre, recebendo, abençoando as pessoas que ofertam. Esse vídeo está gravado, está no YouTube. Eu estava aqui, ó, abençoando pessoas que estão ofertando. De repente chega uma mulher grávida, e quando eu abençoo ela, eu vejo um raio de luz sair do meu braço e entrar dentro da barriga dela. Quem lembra desse culto? Eu falei: moça, eu não sei o que está acontecendo, mas poder saiu de mim, entrou na sua barriga. E ela começou a chorar e ela começou a explicar. Ela falou: pastor, eu acabei de chegar de ônibus. Ela lá da região de Mineiros, lá perto da tua terra. Falou: acabei de chegar de ônibus, 23 horas de ônibus. Eu cheguei da rodoviária, vim para dentro da igreja, barriga desse tamanho. Ela disse: o meu filho tem hidropidose, uma coisa assim, que o bebê vira um balão de água, é morte, não tem nada, não existe nem 1% de chance de nada, é morte, é só tirar o bebê, única chance é tirar o bebê, para a mãe não morrer. Depois você procura hidrose, uma coisa assim, o bebê vira um balão d'água, por isso que a barriga dela estava bem grande. Aí ela disse assim: pastor, um dia o senhor esteve em Alto Araguaia, e a minha mãe foi lá, e o senhor foi usado para curar minha mãe. E eu lembrei, quando o médico falou que era para tirar o bebê, eu falei: eu não vou tirar, eu vou aonde tiver um homem de Deus, e quando ele orar, Deus vai me curar. Hidropisia. É horrível, nem olha, né? Porque é uma imagem muito feia, vocês não vão gostar de ver. Só que eu não tinha orado por ela, ela só encostou em mim. Falei: volta lá e faz o exame, manda as imagens, fala com a gente manteve o contato. Sabe o que ela fez? Ela voltou para a rodoviária, ela veio 23 horas de ônibus e não foi para o hotel, ela foi para a rodoviária de novo, porque ela não tinha onde ficar hospedada. Aí ela pegou mais 23 horas de ônibus, ela só veio para isso. Aí ela mandou mensagem dizendo o quê, pastora? Que o bebê estava 100% perfeito, que não tinha mais nada. A decisão mais importante que você pode tomar na sua vida é se você entregou tua vida a Jesus. A segunda decisão mais importante que você toma na sua vida é com quem você se casa. E a terceira decisão mais importante da sua vida, quem você vai escolher para ser a autoridade que vai escorrer a unção sobre a sua vida. Fique de pé nessa noite. Arabaxebre sebre caramacé.